Juventude. Oferecimento. Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da Doutora Sângela Mello, atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma. Juventude, que alegria ter você aqui em mais uma terça-feira, né? O nosso programa hoje tá todo especial. Nós vamos ter no Sim de Cada Dia um casal jovem consagrado a uma comunidade que vai contar toda a sua experiência com Deus e na vida matrimonial. Nós também vamos receber jovens para o nosso Game dos Santos que vão se enfrentar em umas provas muito engraçadas, viu? Eu ri demais, tenho certeza que vocês também vão rir bastante. E aí também nós vamos ter, né, no nosso De Cara com a Juventude, nós vamos estar recebendo o seminarista Igor, que vai contar toda a sua experiência e como descobriu a sua vocação. Mas agora nós vamos para o Se Liga Jovem. No nosso Se Liga Jovem de hoje, nós vamos falar sobre os jovens, né? Sobre a juventude de todos os tempos e o chamado de Deus, né? Jovens de todos os tempos, eis aqui o Senhor. Nós também vamos falar no nosso Se Liga Jovem de hoje sobre a importância dessa nova evangelização que a juventude é chamada, né? Assim como Maria Santíssima, ser verdadeiros influenciadores. E aí a gente vai começar, né, o nosso Se Liga Jovem de hoje. Você já pode pegar a sua Bíblia, já deixar ela aí que daqui a pouquinho nós vamos usá-la. Só que eu queria começar, né, com a fala do Papa Francisco, né, em uma das suas exortações apostólicas voltadas para a juventude, que ele diz, né, que Jesus Cristo, né, ele é essa nova esperança, né, para a juventude. É Ele a nossa esperança, é a mais bela juventude deste mundo. Tudo o que toca torna-se jovem, fica novo e enche-se de vida. Papa Francisco, né, ele vai falando para os jovens, né, que Jesus Cristo ele também se faz jovem, né? E tudo que ele vai tocando, tudo que ele vai tomando, vai se tornando jovem e recebe uma nova alegria, né? Ele vive e nos quer vivo, né? E a gente sabe, né, e ele vai dizendo mais à frente, que Jesus Cristo está em ti, está contigo e jamais te deixa. Por mais que te possas afastar, junto de ti está o ressuscitado. E aí nós vamos dizendo, né, é o Senhor que se apresenta a cada um de nós, né, a esses jovens de todos os tempos. Eu acho muito bonito porque Jesus Cristo, né, ele vai sempre renovando a juventude para cada tempo, né? Para cada tempo da igreja, para cada tempo, para cada necessidade da humanidade, Jesus Cristo ele vai chamando uma juventude, né? Ele vai elegendo novos santos, né? A gente sabe que há 8 séculos atrás, né, a gente tinha São Francisco, né? Que foi um santo que era uma resposta de Deus para a humanidade naquele tempo, para as necessidades da igreja daquele tempo. E hoje nós temos o nosso querido Carlos, né, que foi uma resposta de Deus para a juventude deste tempo. Mas Letícia, quem são esses jovens que o Papa Francisco, né, ele foi falando, né, nessa exortação? É justamente os jovens que São João Paulo II também já falava, que são os jovens de calça jeans, que são os nossos jovens do Instagram, os nossos jovens do TikTok, os jovens que saem com os amigos, que bebem Coca-Cola, que comem hot dog. São esses jovens que o nosso querido Papa Francisco ele vinha falando nessa exortação. E são esses mesmos jovens que o Senhor vai atraindo para ele e se apresentando.
O Papa ele também vai falando sobre os jovens que estão preocupados, né, com o futuro profissional, que estão abertos a encontrar o grande amor da sua vida. A esses mesmos jovens que vão namorar, que vão casar, que vão ter 2, 3 filhos, mas também os jovens que serão padres, que serão sacerdotes da nossa igreja, né? Jovens que estão preocupados com o meio ambiente, são esses jovens que o Papa ele vem tocando, né? E vai falando que o próprio Cristo, ele que nos toca, ele faz tudo jovem e que ele vive em nós, né? E ele nos quer vivos, né? Mas não tristes, mortos, mas nos quer vivos, né? Porque ele mesmo nos dará a vida. Diante de tantas realidades que a gente vai encontrando dentro da juventude, né? Aos próprios combates dentro da juventude. E desafios que os jovens vai encontrando na sua vida, como é que eu posso arrumar tempo para Deus, né? Como é, Letícia, que eu vou arranjar um tempo para rezar? Como é que eu vou arranjar um tempo para ir para um grupo de jovens se eu passo o dia estudando? Como é que eu vou arranjar um tempo para ir para a Santa Missa se eu já chego da escola, tenho que correr para poder fazer outra coisa, né? Como é que eu vou arranjar tempo para Deus dentro de todas as minhas realidades, né? Jesus mesmo, como o Papa vai dizendo, ele se apresenta e ele elege uma juventude, né? Desde sempre Deus, ele tem um olhar especial para a juventude. A gente vai ver isso lá em 1 Samuel, que é a passagem que a gente vai ler agora, e nós vamos ver, né, o olhar atento, o olhar especial que o próprio Deus, ele tinha e ainda tem pela juventude. E aí você vai tomar a sua Bíblia, você vai abrir em 1 Samuel 16, do 6 ao 13. A passagem, ela vem falando dessa eleição de Davi, né? E nós vamos ler juntos. Logo que entraram, Samuel viu Eliabe e pensou: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: não te deixes impressionar pelo seu belo aspecto, nem pela sua alta estatura, porque eu o rejeitei. O que o homem vê não é o que importa. O homem vê a face, mas o Senhor olha o coração. Jessé chamou Abinabe e fê-lo passar diante de Samuel. Não é tampouco este, pensou Samuel, que o Senhor escolheu. Jessé fez passar Osamá. Não é ainda este que escolheu o Senhor, pensou Samuel. Jessé mandou vir assim os seus 7 filhos diante do profeta, que lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum deles. E ajuntou: estão aqui todos os teus filhos? Resta ainda o mais novo, confessou ele, que está pastoreando as ovelhas. Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos poremos à mesa antes que ele esteja aqui. E Jessé mandou buscá-lo. Ele era louro, de belos olhos e de formosa aparência. O Senhor disse: vamos ungí-lo. É ele. Samuel tomou o chifre de óleo e ungiu no meio dos seus irmãos. E a partir daquele momento, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Samuel, porém, retomou o caminho de Ramá. Desde sempre, né, Deus tem esse olhar pela juventude. E quando a gente vê essa eleição de Davi, né, do rei Davi, que é bem conhecido, ele foi um escolhido de Deus. Ele era ainda um rapaz muito jovem, né? E se você for ver ao decorrer da passagem, né, o pai dele levou todos os filhos, exceto ele, né? Porque não via nele, né, que ele poderia ser esse que foi escolhido por Deus, né? Então nem levou ele para ele passar diante do profeta Samuel, né? Mas quando todos os outros irmãos de Davi estavam diante do profeta, né, a gente vê que o Senhor, ele vai colocando no coração de Samuel e dizendo que não, tá faltando alguém, né? O meu escolhido não está ali, né? Então logo mandam ir buscar Davi, né? E aí a gente vai vendo o que a passagem mesmo diz, né? Que o homem, ele vê somente a face, mas que o Senhor,
ele olha um todo, ele olha o coração do homem, né? O Senhor, ele olha o coração da juventude. O Senhor, ele não vai vendo somente as aparências, né? Então a gente vê que a glória da juventude está justamente no coração. Não é na força física de ser o mais forte, né? O que faz mais academia, que é o mais forte e tal. Não, mas é no coração. Ali está a glória da juventude, né? Não é somente na impressão que eu causo o outro, mas o Senhor, ele vê o meu coração. E é justamente no coração que está toda a glória da nossa juventude. E aí São João Paulo II, né, ele vai nos mostrando também a eleição de Deus na vida do jovem, quando ele diz: sede santos sem deixar de ser jovens, mostrando essa possibilidade para a juventude, que é possível buscar a Deus, que é possível viver uma vida de santidade ainda na nossa juventude, né? Isso exorta nós jovens a buscar aquilo, né, que é a vontade de Deus para as nossas vidas. O jovem, ele naturalmente, ele tende à santidade, né? Ele tende a ser santo, é algo natural da juventude. E eu vou lhe provar isso, né, na vida do próprio Jesus, né, do próprio Deus, do próprio Filho de Deus. Primeiro, Deus, ele se fez jovem, né? Jesus é um jovem entre os jovens, né? Deus, ele não veio à humanidade já um homem formado, né? Mas ele veio uma criança, um bebê, uma criança que teve que aprender a andar, aprender a caminhar, aprender a falar. E também foi um jovem, né? Um jovem em meio a outros jovens, para ser exemplo e consagrar as nossas juventudes também ao Senhor, né? Por isso que no sínodo ele diz, né, que a juventude é um período original e estimulante da vida, que o próprio Jesus viveu, santificando. Então, assim, é possível o jovem ser um santo, porque o próprio Jesus, o próprio Deus viveu esse tempo, né? E santificando a juventude, mostrando para o jovem, ao exemplo da sua vida, que é possível ainda na juventude, com as adversidades do mundo, trilhar um caminho de santidade. Acho que muitas pessoas, né, olhar para Jesus, né, assim, bem jovem, olhava e falava assim: não é somente o filho do carpinteiro, de José, né? Este menino aí, né? E muitas vezes a humanidade vai olhando para nós jovens dessa mesma forma, né? Olhando essa aparência, né? Primeiro do jovem que talvez não... Como Davi, né? Davi não tem como ser esse escolhido de Deus, né? Porque ele não é o mais forte, ele não é o mais poderoso, mas era aquele que Deus queria, né? E na vida na adolescência de Jesus, né? Eu acredito que a juventude de Jesus também não foi uma juventude solitária, né? Mas que foi uma juventude feliz, né? Em que Jesus, ele tinha, sim, amigos, em que Jesus teve uma família, em que Jesus estava ali também na inteireza, né, da vida de oração. Que eu acredito até que Jesus, né, ele trouxe traços de São José, né, de estar com o Pai, de ajudar ali no serviço como carpinteiro, aprender, né, estas funções. Então Jesus viveu uma juventude como nós também vivemos, né, dentro da nossa realidade para o século que nós estamos. E aí, uma coisa que eu acho muito, muito interessante que Jesus, ele vai nos fazendo, e a gente vai vendo na própria vida de Jesus, quando ele está com os discípulos, né? Antes de enviar os discípulos em missão, antes do ide, né? O Senhor, ele vai chamando os discípulos a um vinde, né? Vinde a mim, né? E aí é que eu queria entrar com vocês jovens a essa nova missão da juventude, né? Porque o próprio Jesus, na sua juventude, ele teve uma missão específica. Durante toda a sua vida, Jesus tinha uma missão. E nós jovens também somos chamados a esta evangelização, a uma nova evangelização dentro do tempo que nós estamos. Vocês lembram que no começo eu ia falando que para cada tempo, né, da igreja, para cada tempo, cada necessidade da humanidade, o Senhor, ele vai dando uma sabedoria e vai dando os novos santos, né? Uma nova evangelização, um novo meio de evangelizar. E não é diferente aqui, né? Para cada um de nós.
Jesus entra no mais íntimo da nossa juventude, né? Jesus, quando nós nos colocamos diante de Jesus, ele entra na profundeza da nossa juventude e ele vem a bater a porta. Jesus, ele não sai entrando, Jesus não sai bagunçando a nossa vida, né? Jesus, ele primeiro bate a porta, se faz jovem, né, em meio à juventude e se apresenta a nós, né? Se apresenta a nós. Neste momento, antes de Jesus falar assim, vai em missão, vai, Jesus diz, vem, né? Antes do ide, ele chama para que nós possamos vir a ele, né? Vem a mim, né? Antes de ir e pregar o evangelho, vem primeiro a mim, né? Isso é muito bonito, jovem, porque o Senhor ele vai nos dando uma sabedoria para essa nova evangelização. Porque quando nós vamos a Deus, nós nos configuramos a Cristo. Ele é o modelo, ele é o molde e ele vai nos moldando, né? E somente depois de termos esse encontro com Deus, nós somos enviados em missão para esta nova evangelização. E aí é que o Senhor diz, né? Jovem de todos os tempos, eis aqui o Senhor. Porque primeiro nós vamos a Ele e Ele se apresenta a nós. A nossa juventude, a sua juventude, ela deve ser este canal da graça de Deus. O jovem é chamado a ser luz do mundo, né? A ser luz para a humanidade. Então, após a experiência com Deus, o Senhor logo nos envia, né? Nos chama para a missão. E nós jovens estamos aí com um meio muito eficaz para essa evangelização, né? Que são as redes sociais, né? Às vezes a gente usa a rede social para tanta bobagem, né? E perdemos a graça de utilizá-la para algo santo. A gente vê muitos influenciadores, né, hoje em dia. Tem aí a Virgínia, né? Tem vários influencers, né, hoje, que para a juventude são uma referência, né? A própria Virgínia, né, ela é uma referência para os jovens, né? Tanto que recentemente ela terminou aí o casamento dela e trouxe um rebuliço muito grande na internet, né? E se a gente fizesse esse mesmo rebuliço na internet para um meio santo, um meio de evangelização? Será que não era algo válido também, né? E eu queria trazer um exemplo de uma jovem influenciadora, né? E que até hoje é uma grande influenciadora para o nosso tempo, que é Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, ela é essa maior influenciadora de Cristo, né? Ela é aquela que mais seguiu a Deus e que mais nos deu exemplos para seguir a Deus, né? Acredito que se fosse hoje em dia Nossa Senhora com o Instagram, com o TikTok, seria assim, eu utilizaria para um grande meio de evangelização, né? Mas nós hoje, jovens, com os meios que temos, as tecnologias que temos, nós devemos também, como Nossa Senhora, ser essa influenciadora, né? De levar a Deus para o outro. Maria, a jovem de Nazaré, né? A mãe de Deus, é esse grande modelo para a igreja jovem, né? Para os jovens. Eu acho que muito mais do que a gente se espelhar na Virgínia, nessas grandes influenciadoras que a gente tem hoje, né? No meio social, nós devemos primeiro se espelhar em Nossa Senhora, né? Querer ser mais como Maria, né? Querer ser mais como esta jovem de Nazaré, né? Que foi essa que gerou frutos de eternidade para as nossas vidas. Nossa Senhora, ela, ao dar o seu sim, né, a Deus, ao dar o seu sim ao Pai, ela também dava o seu sim à humanidade, né? A deixar para nós, ainda na sua juventude, um caminho a ser seguido, né? Um indicativo de como ir, né? De como fazer, de como falar, de como se vestir, né? A gente, até mesmo aqui na nossa cidade, nós temos muitas influências, né? Que eu mesmo gosto de acompanhar, que elas vão dando dicas de roupa, dicas de moda, né? Dicas de locais pra gente ir. Nossa Senhora também, ela nos dá dicas de moda, né? De como se vestir, de como ser, de como falar e, acima de tudo, de como evangelizar, né? Então, meu querido jovem, né? Que na sua juventude ainda você busque meios concretos de levar a Cristo, né? Nós temos grandes santos da nossa igreja, como o Guido, que é um jovem, né?
que entregou a vida, que estava com o casamento marcado, mas que ao chamado de Deus, a dizer, vinde a mim, né? Ele foi até Deus e foi configurado a Deus, e depois Deus o lançou na missão como um sacerdote, né? Mas nós também temos o Carlos, que foi um jovem que, através da internet, que era o seu campo de missão, ele deixou grandes frutos para a gente, né? Então, que o nosso campo de missão também seja a internet, né? Que o nosso campo de missão hoje, ao dizer vinde a mim, né? Que nós possamos ir ao Senhor e nos lançar no ID dos nossos campos de missão, na internet, no meu Instagram, no meu TikTok, na minha escola, né? Muitas vezes o jovem tem vergonha de Deus dentro da escola, mas não deixem de buscar essa santidade, né? Olhem para a maior influenciadora de todos os tempos, né? Eu acho que nós devemos seguir mais a Cristo, né? Dar mais likes para Jesus, seguir Nossa Senhora também e seguir os grandes santos da nossa igreja e nos lançar neste mistério, nesta aventura de Deus para as nossas vidas, né? Jovens de todos os tempos, eis aqui o Senhor que lhe chama, o Senhor que lhe chama a viver esta alegria da juventude, esta perseverança, essa coragem que o jovem tem e esta criatividade, né? Então, quando o Senhor diz, né, jovens de todos os tempos, eis aqui o Senhor, que nós possamos apressadamente correr ao encontro dele e com toda a criatividade do Espírito nos lançar no campo de missão que o Senhor nos chama. Talvez o seu campo de missão seja na sua escola, mas também seja no seu Instagram, no seu TikTok, aonde Deus lhe chamar. Então se liga, jovem! E agora nós vamos receber no nosso Sim de Cada Dia um casal jovem consagrado que vai contar toda a sua experiência com Deus e também a vivência de um matrimônio santo, né? Um matrimônio que volta para Deus. Está no ar no Sim de Cada Dia. Estamos recebendo hoje no Sim de Cada Dia um casal consagrado, né? Que vai contar toda a história de vida e a história matrimonial deles pra gente. Sejam muito bem-vindos, Emanuel e Micaele. É uma alegria receber vocês aqui hoje. Muito obrigada, é um prazer. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez estando aqui na TVB. É uma graça e muito bom pra gente também. Agradecer o convite, seu, Letícia, do Vinícius, todos que fazem parte dessa iniciativa maravilhosa para a nossa cidade, de entretenimento, de cultura, de religiosidade, de testemunho, que vai chegando nas pessoas, que a gente menos imagina, pelas redes sociais, pelo YouTube. Então, estar aqui, particularmente, me sinto muito honrado em fazer parte aqui, de certa forma, da família TVB, já participei de outros programas e estar aqui com a Micaele é bom demais. E para começar, né, conta pra gente como foi que vocês se conheceram e como foi que começou a história de vocês. Vamos lá, quando a gente fala de relacionamento, a gente gosta sempre de falar sobre onde encontra-se uma rosa. A gente aconselha pessoas, né, aconselha casais, e um questionamento que as pessoas nos fazem: como é que eu encontro a pessoa certa? Primeira coisa, a gente encontra um jardim, ou a gente encontra uma rosa no jardim. E onde eu encontrei a Micaele, que para mim é uma rosa, é um presente de Deus, foi na igreja, foi no grupo de oração. A gente se conheceu nos grupos de oração, na época era o grupo de jovens Cairóis, né? Hoje é Arcanjos. A gente se conheceu por ali, né? Participando, brincando ali, começou com uma amizade, com uma paquera e tal, pra ver, né? A gente já tava ali namorando, discernindo, caminhando, mas o nosso primeiro contato mesmo foi ali no grupo de oração, na realidade ali da juventude. Então já começou bem, né? Já foi bem encaminhado. Muito bem, muito bem. Eu sempre gosto de falar que o nosso relacionamento, a nossa vida a dois foi gerada por Deus. E assim ela tem que seguir encaminhada por Deus. É a nossa força. Se Ele gerou, Ele pode dar continuidade, como Ele também pode encerrar, se Ele quiser. Sempre foi construída a três, né? Nós dois e Jesus. Vocês estão com quantos anos de casados? 3 anos de casados. 3 anos de casado. Né? A nossa história é bem legal. Nós temos 5 anos de namoro. É 4 ou 5 anos? 4. Namoramos 4 anos. Noivamos 1 ano, que a gente fala, né? Namoro tem que ter fim. Então a gente namorou 4 anos, noivamos, passamos 1 ano noivos e aí casamos. Então 3 anos de casado. Então
8 anos 8 juntos, anos. quase 9, né? Em novembro a gente completa 9 anos juntos. E como foi que vocês sentiram, né, que estavam prontos para dar o sim no altar? Ah, pra casar? Pra casar. Ah, sim. Por paz, vamos dizer, primeiro do namoro, né? Assim, a gente gosta de falar que quando as pessoas vão se conhecendo, tem que viver uma etapa de 5 cada. anos, viu, de namoro. Né? Eu também pensava que era assim, então é 9, viu? Então nós vamos pro 10º ano, olha aí. Eita, já tem aí. De números eu Muito entendo, tempo. né? Enfim. Quando a gente vai se conhecendo, a gente tem que viver uma etapa de cada vez. Então, até chegar ao sim no altar, que essa pergunta é muito boa, a gente teve que ir vivendo um passo a passo. Primeira etapa, aquela química, né? A gente costuma dizer, eu quero namorar com uma pessoa. Mas antes de você namorar com essa pessoa, paquere com ela, seja uma boa amiga. Conheça, veja ali se existe a química. Porque às vezes Crescer em amizade, né? Cria uma ilusão na cabeça daquela pessoa, meu romance, a minha alma gêmea. E às vezes não é, às vezes é só uma pessoa que você convive ali, é interessante. Então, seja aquela amiga, aquele amigo, aí se rolou ali uma química, né, uma coisa diferente, algo que passou de amizade, aí opa, então faz o que aconteceu, a gente começou ali brincando, era várias pessoas, tinha vários jovens homens e mulheres, né, ali depois do grupo, aí a gente começou a perceber que rolava uma química um entre o outro. Depois a gente começou a namorar, e Foi um período de discernimento, né? A gente foi rezando, foi discernindo, fomos acompanhados na época pela comunidade. Mas falando de forma bem prática, né? A gente se conheceu e aí depois de um tempo se conhecendo, a gente começou a namorar. Sobre agora a pergunta do sim no altar, que aí foi quando eu pedi ela em casamento. Quando eu comecei a namorar com a Micaele, graças a Deus, minha mãe sempre me ensinou isso, né? Se um dia meu filho namorar, que minha mãe é muito ciumenta. Inclusive ela teve que pedir minha mãe, a minha mãe... então foi ela que teve que pedir, Eu né? pedi a mãe dela, né? Eu pedi a mãe dela, só que a diferença Em foi... namoro, né? Pedir Foi, namoro, aí só eu que pedi. ela teve que pedir a minha mãe, porque minha mãe é muito protetora comigo, né? Um filho caçula. Mas ela sempre me ensinou que quando eu conhecesse uma moça, que eu sempre deixasse as minhas intenções bem claras. Eu sempre tive minhas intenções com a Micaele muito bem claras. Quero que eu tô lhe conhecendo, eu estou namorando com você, mas eu quero namorar para que um dia esse namoro vire algo maior, né? Aí é claro que isso era construído, eu não cheguei dizendo, eu tô namorando, não casar, viu? Pra nem assustar a menina, sempre existiu essa ideia do futuro, né? Mas eu deixava bem claro que a gente estava se relacionando para caminhar, para construir, para olhar para frente, e óbvio que para frente. Esse era o propósito. Que o para frente do namoro era o casamento. Então, quando eu estava na faculdade, um pouco antes de terminar a faculdade, eu já comecei a conseguir emprego, né? Já consegui ter uma renda, fiz uma sociedade com a minha mãe, uma empresa de um ateliê. E aí Deus foi providenciando também essa parte financeira, né? Porque quem casa quer casa, né? Não adianta, né? Querer só viver de amor, a gente tem que também construir os nossos laços, tinha que ter uma casa, transporte. Aí eu já tinha um transporte, ela tinha um transporte, tinha um emprego, né? Tava me firmando no emprego e nessa empresa que a gente teve. E Deus foi providenciando os detalhes, aí compramos a casa, e foi quando eu pensei, não, porque agora eu preciso. Foi justamente o período do noivado, né? Que Foi, na verdade, a gente começou a ir pra esses detalhes quando a gente noivou. apertou assim. Eu pedi noivado, quando eu comecei a trabalhar, ele pediu quando eu comecei a trabalhar. Não, tô trabalhando agora. Agora sim, não vou pedir a minha casamento. Sim, isso aí tem o quê? Sim, rapaz, né? Enfim, então foi isso, foi. Quando eu comecei a trabalhar, eu pedi ele noivado, né? Foi no aniversário dela. Que foi em 2000. Nem me lembro. A gente casou em 2022, se casamos 1º de janeiro de 2022, então o noivado foi em fevereiro de 2021, que foi no aniversário dela, 6 de fevereiro. Pronto. E a gente sempre trabalha muito com datas, né? Isso foi bom. Eu sempre sabia que eu não queria passar mais de 5 anos namorando com ela, né? Que namoro é esticado demais, né? Só de 5 anos não existe nossa vida, né? Aí foi, né? O namoro, que foi o conhecer, né? Saber. Porque todo esse tempo dá pra gente conhecer os defeitos, as qualidades, tudo aquilo que são aflorados. E quando casa, a gente leva toda a bagagem junto e a família dele é minha e a minha família é dele também. Meus pais sempre falavam isso, né? Quando a gente ia se conhecendo e eu ia adentrando na família dele, adentrando na minha, óbvio que algumas coisas são diferentes naturalmente do meu jeito que eu fui criado, do que ela foi criada, da minha sogra, da sogra dela e assim por diante. Só que isso é uma coisa que conta muito na nossa construção e que eu gosto de dizer que é um segredo da bênção que é o nosso relacionamento, que foi escutar quem viveu antes de nós. Isso eu sempre, foi uma graça que Deus me deu, saber escutar. Se a pessoa viveu antes de mim, ela tem mais experiência. Então nós nunca fomos arrogantes de dizer, esse velho, ela sabe nada. Já passaram por isso, né? Por essa fase. Não, a gente sempre escutou com muita atenção, meu filho, faça isso, que é assim que funciona, meus pais. Até a orientação da comunidade. A própria orientação da comunidade, a gente sempre tinha aquela obediência e isso foi um segredo. Agora me pergunta, por que deu tanto certo? Porque a gente ouviu.
ouviu quem deveria ouvir. Porque às vezes você ouve cada pessoa, você não escuta seus pais, que tem experiência, mas escuta um amigo, nada a ver, que não tem referência de nada de relacionamento, não tem uma vivência de nada. Você, atenção. Aquela pessoa que tem uma experiência, que viveu na pele, você não escuta. Nós temos o contrário, escutamos quem tinha valores para passar, que eram os nossos familiares, nossos pais, nossos tios também, que nos deram referências. Então isso nos deu muita segurança de construir aquilo que a gente queria. Mas enfim, quando eu comecei a trabalhar, pedi ela em noivado. Aí é onde entra outro ponto. Alguns casais pensam assim, eu só vou casar quando tudo estiver construído. Isso aí é um engano e é uma armadilha para o namoro nunca acabar. Porque quando a gente determina que quer fazer algo, onde a Michele falou, determina datas, Deus ele ajuda a gente nisso. Então, Tem a providência. Quando eu comecei a trabalhar, eu falei, pronto, agora eu vou noivar e daqui a um ano a gente casa. Esse ano, do início do noivado até o dia que nós casamos, foi 1º de janeiro de 2022, Deus ele agiu de uma forma tão poderosa na nossa vida, porque ele sabia da nossa santa intenção, que era termos uma união matrimonial. Então Deus providenciou, Deus nos abençoou, eu consegui outro emprego, consegui outro. Ela começou a trabalhar, as coisas foram conseguindo, a gente conseguiu se organizar, compramos a nossa casa, eu troquei de transporte, e aí Deus foi construindo aquilo na nossa vontade de fazer o certo. Então, dizer para os casais que estão nos assistindo, para as pessoas que estão querendo construir a sua vida, não esperem demais não, que Deus ele ajuda quem, para acreditar, Deus ajuda quem cedo madruga, Deus ajuda quem age. Eu gosto de falar pro pessoal, meu filho, faça o possível. Essa câmera aqui, ó, querido. Faça o possível para você. O impossível que você não pode, fica com o homem lá de cima. Ele pode fazer essas coisas impossíveis, né? Sim. Que foi como ele nos ajudou em um ano ali, compramos a nossa casa, estruturamos a nossa vida, preparamos o nosso casamento. E, cara, eu vi assim, meu Deus. Esse ano do noivado foi tão assim... Foi espetacular. Foi rápido, porque muito aconteceu muita coisa. Quando vocês já tinham... Deus, ele nos ajuda quando a nossa intenção é sã, é justa, é nobre. Então, se o que você sonha em Deus é justo, é nobre, meu amigo, se prepare que a mão dele tá por cima. Então, tudo vai dar certo. Assim como se não for da intenção dele, às vezes a gente fala, Deus não tá me ajudando. Por que será que ele não tá me ajudando? Com certeza não é plano dele, é plano seu. E o fim desse plano, com certeza, é uma coisa muito ruim. Então, ele não vai ajudar você a ir pro que é ruim. Então, isso conta muito pra gente. Quando a gente decidiu noivar, rapaz, o ano noivar foi realmente, você lembrou agora, um ano assim, sensacional. E aí culminou no nosso casamento, mas respondendo a pergunta que ela foi, quando foi que a gente decidiu dar Estavam prontos, sim, né? Eu acho que foi a certeza da felicidade a dois. A gente viveu uma etapa de cada vez. Vivemos o namoro. Nosso primeiro ano de namoro foram 5 anos de namoro. Os 2 primeiros anos de namoro, a gente ficava sempre na calçada da mãe dela, aquela coisa bem na calçada dela, na minha calçada, aquela coisa bem se conhecendo. Tinha um dia pra gente se encontrar sempre às 4, né, na sua casa, que era difícil a gente se encontrar, porque ela estudava de manhã e de tarde, eu fazia faculdade já, então tinha um dia certo pra gente se ver. Muito imersos na realidade da comunidade, era coisa assim, muito sociável. Até eu gosto de falar pros casais que se você começar a namorar, isolar é muito ruim. Você tem que estar onde as pessoas estão, porque isso é salutar, isso é bom pro casal estar de forma sociável. Então a gente sempre costumava estar com as pessoas. Então essa primeira etapa foi isso, se conhecendo a dois, estando em comunidade a dois, estando num ambiente familiar a dois. Quando foi 3, 4 anos, a gente começou a viajar junto, foi? Fomos pra Fortaleza com a minha família, fomos pro Aleluia. Aí começamos a dar aquele pico, aquele avanço e tal. Quando a gente noivou, começamos a avançar mais ainda, começamos a se conhecer mais e construir o casamento. Passou dias e dias, até de madrugada lá em casa, fazendo as coisas do casamento, e doce, e costurar, meu Deus do céu. Então, foi ali se confiando e construindo. Quando a gente decidiu, sim, eu acho que foi aquele desejo gritante de ser feliz a dois. É algo tão natural que é muito construído, sabe? A gente sente, caraca, eu quero viver. Eu quero viver a dois, eu quero casar, eu quero estar com a minha esposa todo dia, eu quero dormir com ela, eu quero amar ela e tudo. E isso é muito importante, porque a gente gosta até de falar, né? Sendo bem franco, que o relacionamento, o namoro, o casamento não é depois que é pegação, quer se beijar, essa não, pessoal. Isso é um detalhe, faz parte.
automático, você não, eu quero namorar, eu quero ficar me beijando. Não, isso aí é um detalhe dentro de um meio, é o se conhecer, é o amar, é o cuidar, e o principal é o construir a dois. Rapaz, isso aí contava muito. Nós íamos construindo as coisas juntos e dando mais desejo de construir mais e mais e mais. Por exemplo, nós estamos com 3 anos de casado e naturalmente está vindo um desejo que vem para todo casal, que são os filhos, né? Então o assunto lá em casa está cada vez mais forte. Os filhos nós já estamos se preparando para isso, né? E isso é um desejo que vem natural pra gente. Pô, vivemos aqui 3 anos de casados a 2, agora tá na hora de começar a virar 3, 4, né? É próprio da vocação. É próprio da vocação. Próprio da vocação. E essa questão da etapa é muito importante. Vivenciar a etapa de verdade em cada momento. O conhecer, o namorar, o noivar. Isso tudo quando é fortificado em Deus, só vai construir. Sucesso só vai, total. Fala, rapaz, fecha com o cara que é sucesso total. Não, o cara, ele é o maior e melhor. Tudo, né? Vai dando certo, é incrível. A gente só a gente vive o momento, né, e tá ali, mas a gente nem tem tanta dimensão de que tanto que a gente pediu casar, formar uma família, uma casa, e tá, essa realidade tá sendo real. Às vezes a gente, assim, não para pra pensar na tamanha graça, de Deus, né? Mas que se torna real nos nossos dias, na nossa vida, e tem sido, né? O semblante é muita confiança, muito empenho para que as coisas deem certo. Deus, ele age no que ele quer agir, no que ele pode agir, porque existem coisas que nós precisamos fazer. Mas eu acredito que é muito nosso empenho, da nossa confiança, nossa ajuda mútua e da providência de Deus. Acho que Deus, ele trata os filhos deles de forma muito especial. Sim. Ainda mais quando a gente se gasta para as coisas de Deus. Às vezes a gente fala muito assim, eu não tenho tempo para Deus. Como é que você não vai ter tempo para o Senhor do tempo? Às vezes a gente acha que está perdendo tempo porque está cuidando das obras de Deus, está cuidando de alguém, está ajudando alguém. Pelo contrário, quando nós estamos ajudando alguém, cuidando daquilo que é de Deus, Deus cuida do que é meu muito melhor do que eu cuidaria. Isso é profundo, não sei se vocês entenderam, depois você volta aí, viu? Vou repetir bem rápido. Quando você cuida do que é de Deus, da obra dele, das pessoas que precisam, Deus cuida do que é seu, muito melhor do que você cuidaria. Quer me gastar a sua vida? Que eu tenho que cuidar das minhas coisas. Isso não é que presta, não. E acaba perdendo. Perde tudo, rapaz. Perde tudo. Micael, o Emanuel falou muito da questão da fé e da providência no namoro, no casamento de vocês, né? Para você, né? Como foi, assim, a importância da fé no namoro e no discernimento para o casamento? A nossa vida sempre foi construída, né? Nos ensinamentos de Deus. Eu fui coroinha, eu sempre fui catequista. Minha mãe sempre implantou muito fiel isso em mim, os né? Valores são muito fortes, nós desde a origem. E o Emanuel também, né? Nasceu na comunidade Cristo Rei, os pais são fundadores. Então eu acho que foi até assim, o que ele viu, enxergou em mim foi justamente essa questão, né? De ter tanta religião, de levar Deus tão a sério. E como a gente estava comentando, isso tudo foi tão natural, porque o meu chamado, eu não vi o erro ou o pecado, assim, de ir para as festas, as coisas, eu não vivenciei essa vida fase do mundo, né? Sempre foi dentro da igreja. Então, para mim, isso tudo era novo, né? Eu nunca tinha namorado, nunca tinha conhecido nenhum rapaz. E quando a gente começou a se estruturar, ter essa parte do discernimento, eu fiquei muito nervosa, porque tem a questão da química, né, da paquera, e a gente conversava assim, no tempo era o Facebook, né, era o Messenger. E aí ele mandava de vez em quando. O pessoal não sabe mais nem o que é, né? Messenger era o chat do Facebook. Aí ele conversava assim, teve o Naldo José fez parte da nossa história também. Foi no lançamento pediu um show católico aqui na região. Aí foi na época que lançou essa música, que é do José e Maria, que foi o Naldo José que lançou essa temática, né? Que é pra ser o meu José, vai ter que rezar. A gente saiu encarnando na época na comunidade, isso aí foi tão forte. E a gente. E fez parte da história de vocês. Quando lançou essa questão de meu José, minha Maria, foi o Naldo José que lançou uma música há uns anos atrás. Por isso que a gente começou o namoro. E aí grudou, né, gente? Foi. Fez parte da nossa história. E aí tudo isso foi frutificando, foi crescendo em nós. Essa questão do discernimento, ele chegou em mim na capela, né? E aí falou o que ele tinha pensado, que ele tinha rezado. E aí eu muito nervosa, meu Deus, coração gelado, né?
eu só confirmava, eu não tinha muitas palavras, né? Eu não sabia muito me expressar. O bom, assim, que pra ela não foi uma surpresa, porque eu sempre deixei muito claras as minhas intenções, né? Eu sempre sou real. uma pessoa muito real e decidida e plausível naquilo que eu faço. Eu não faço nada à toa. Tem um princípio. Inclusive eu digo, né, pros rapazes que estão paquerando, né? Se você tem intenção, seja claro naquilo que você quer, né? Se você está interessado, dê sinais da sua intenção com aquela moça, porque isso mostra a verdade. O que a mulher não gosta no homem? Insegurança. Então, rapaz, se você sonha em algo, né? Deixe isso bem claro, o que você deseja pra moça. Isso é importante. Isso é muito importante, Claro, principalmente pra hoje, né? Porque os jovens foram perdendo essa... São pessoas que convivem, mas não se decidem. Estão ali, então, rapaz, deixe claro o que você quer. Senão vai ficar uma coisa... Vai, não vai e morre. Às vezes tem coragem de falar só pelo celular, né? Aí na hora, né? Por mais que comece em uma amizade, se você tem a intenção, claro, tem que começar em uma amizade, mas se você tem a intenção, deixa essa intenção clara. Deixa essa intenção clara, rapaz. A gente quer que entenda, mas não faz. Tem que... Não, eu conversava com ela, mas ela era bem nisto que eu queria algo a mais. Então, e assim foi. Aí ele sempre, como ele sempre deixou claro, e eu também gostava, né? Já estava gostando. E a questão do namoro foi justamente o conhecer, né? Conhecer ele, a realidade dele, a minha realidade. Forte, É importante vivenciar nessas etapas. E aí, o noivado também, que fez parte justamente do casamento, a gente estruturando o que a gente vai fazer? A gente vai juntar aqui um dinheiro pra fazer o quê? Vamos fazer uma festa? Isso aí foi muito importante, porque as conversas ficaram mais sérias, né? Vamos comprar o quê? Sofá, uma televisão, a festa, como é que vai ser isso e tal. E as famílias se juntando ali pra conversar. Pra então, ajudar. era uma etapa que tinha que ser vivida. E era uma coisa também, além de nós dois, né? Que primeiramente tinha que ser nós dois conversando, debatendo o que aqui a gente poderia resolver. Existia também a família, né? A família falava, a gente escutava bastante, como ele já comentou. E isso tudo ajudou muito, muito mesmo. Deu segurança. Nós mesmos nos sentimos seguros em fazer aquilo, porque o quê? Tinha alguém que já viveu isso nos orientando. Então, a gente nunca foi egocêntrico de vamos fazer aquele jeito que a gente quer, nada disso. Tinha alguém nos orientando. Por isso que deu tão certo. Dá, né? Graças a Deus. Um ponto até importante que o Emanuel tinha comentado, né? Que às vezes a gente, hoje em dia, né? Eu vou casar quando tiver tudo pronto. Quando tiver casa, quando tiver móveis, quando tiver formado. E eu me casei antes de me formar, né? Ele já tinha se formado? Eu não, eu fui colar grau uns meses depois que eu me casei. Eu já estava terminando, mas colei grau só um pouquinho depois. Foi, verdade. E eu ainda estava indo para Sobral, né? Na vida de universitária. Mas foi uma decisão que a gente tomou, porque se a gente fosse esperar pra tudo estar ok, nunca ia estar. Não chega. E a gente ia tirar o fator providência. Deus, ele quer ver isso, a nossa ação em confiança, não é ação irresponsável, tá, pessoal? É uma ação em confiança de que ele vai agir, que ele vai providenciar a partir do que a gente deseja e coopera pra isso. É isso. E a gente viu que o casamento, toda a história de vocês foi construída em sims, né? Sim. E pra vocês dois como casal, né? Como é dar o sim de cada dia dentro Todo do matrimônio? Eu acho que é belo. A gente tá vivendo uma realidade hoje maravilhosa na nossa vida, no nosso casamento. Nós estamos com 3 anos de casados e hoje eu acho que o melhor momento é se curtir dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Eu acho que é um sim feliz, porque a gente vive aquilo que sonhou, que é a vida a dois, que é o se amar, que é o, mais uma vez, o construir, que é o cuidar um do outro, é o ajudar. Quando você me chamou aqui, eu senti assim como sinal de Deus, né? Sinal de que a gente tem algo a repassar no nosso pouquinho tempo, que 3 anos de casado é muito pouco. Temos 10 anos de história, mas de casamento são só 3. Mas a gente tem muito a ensinar, a inspirar jovens casados. Eu não sinto uma pessoa muito jovem, tenho 26 anos, vou fazer 27 esse ano, eu tenho 24. Somos muito novos. Graças a Deus é que nos abençoa de viver tudo assim de forma bem rápida e ágil. Que na maioria das vezes somos nós que atrasamos as coisas de Deus, viu? Dizer, meu irmão, minha irmã, Deus quer agir em você de forma muito prática. Às vezes é só a gente ficar atrasando as coisas. Te botar as pedras no meio. Ficar atrapalhando a gente coloca os obstáculos. E essa realidade do sim é muito importante. É a questão de cuidar do companheiro, da companheira, né? De saber lidar com as adversidades que o mundo propõe.
que os trabalhos, a realidade social, da vivência da comunidade também, tudo isso está muito ligado. E pela gente tomar essa decisão juntos, né, a gente alinha tudo juntos também. Entra todo fator, trabalho, comunidade, família, daqui a pouco filhos, enfim. É bom. E vocês tocaram em uma realidade muito importante, né? Que é justamente a vida que é muito corrida, tem comunidade, tem trabalhos, Isso. mas como é que vocês conseguem manter a espiritualidade como casal? Eu digo que a gente é um time, em todos os sentidos. Um time que trabalha junto, um time que se cuida e um time que reza junto. Por exemplo, a gente vai daqui a pouco, a gente tá, pode ser o dia que tá gravando o programa, mas daqui a pouco a gente vai fazer a nossa vigília, a gente vai rezar junto, a gente vai contribuir junto naquilo que Deus nos confiou, que é o nosso chamado. A primeira coisa que a gente tem que cuidar é da nossa parte espiritual, que é um chamado individual. Por mais que somos uma só carne diante de Deus, mas o meu chamado é pessoal e o dela também é pessoal, e nós temos essa consciência a partir da nossa vida de oração, da nossa adoração, da Santa Missa, do nosso serviço, e isso que fortalece. Até porque, como eu falei, nós fomos gerados dentro do chamado. Se a gente sai desse chamado, a gente para de existir, e esse testemunho tão belo que vocês estão escutando Se perde. E nós temos total consciência disso. E é justamente nessa disposição, né, como é que a gente consegue, que a gente encontra a nossa felicidade. É aí que nós somos felizes. Lutando. É lutando. Não é fácil, né? Não é fácil. Driblar ali, conseguir dar, que dê tudo certo, mas quando a fonte é Jesus, Eu gosto da música do Padre Fábio de Mello. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Luta em tudo, em todos os sentidos. Trabalho, Vocês falaram dessa dificuldade, né, que existe. Como é, vocês dois como consagrados, né, a Cristo Rei, quais são as dificuldades que vocês encontram em ser um casal dentro de comunidade? Porque a gente tem aqueles casais que um é de comunidade, outro não. Acho que o maior problema hoje para nós é conseguir dar atenção para todo mundo. Como nós somos um casal que nosso grupo é o grupo de casais, só que a gente também é jovem, então a gente fica ali no com aqueles dois, por exemplo, sábado é sempre complexo, a gente tá saindo do grupo de casais e o grupo de jovens tá encerrando também. Aí conversa com o casal, conversa com o jovem, vamos sair comigo, vamos sair ali, vamos sair aqui, vamos sair pra cá, vamos ficar juntos e tal. Além dos amigos, né, os amigos casais que sempre... Por exemplo, hoje mais cedo, tinha 2 jovens aqui gravando, foram lá em casa, queriam procurar a Michele pra socializar, pra conversar, e a gente ama isso também, né, tá em comunidade, a fraternidade, viver junto ali com os irmãos, só que é complexo conseguir ser essa família, ser comunidade e ser casal também, né? É importante, né, ter esse tempo pra vocês. Eu acho que Deus vai conduzindo, às vezes a gente mesmo quer estar com os irmãos, quer estar socializando. Nós convidamos, pessoal, basta todo mundo comer aqui uma pizza, todo mundo, hoje é todo mundo junto, né? Assim como tem dias que, não, hoje é eu e você e eu, né? É sempre importante colocar assim, né? Como durante falei, a semana tem que ter o diazinho ali do casal, já que a rotina é muito puxada, mas tem que ter. Acho que é a palavra certa, Alex, é equilíbrio. Eu tenho que ter um dia com ela, mas eu tenho que socializar. Casal que se isola demais não é bom. Casal tem que estar com outras pessoas, tem que estar com outros casais. Nós temos amizades também seculares fora da comunidade. Vixe, Maria, aí que é mais complexo. Tem que sai com ele, rapaz. Mas dá certo, tem que ter ali um pouco de tudo, até porque senão, que testemunha é isso? Só vale lá dentro da comunidade. Vale até nada. Porque a nossa missão, eu acredito, enquanto casal, enquanto jovens casados, né, é justamente essa, evangelizar com a nossa vida, seja lá onde for, na nossa família, na comunidade, com os nossos amigos que não são da comunidade, que não são de igreja, que podem ter experiência com Deus, claro, né? Claro. Nada melhor do que a realidade, né? Com toda a certeza. Isso é o que dá mais força, é a coerência, é o que eu prego, é o que eu sou lá, aqui, com você, em outro lugar. Situações e pessoas não nos corrompem, estamos lá sendo aquilo que somos. Exatamente. Isso é o que conta muito. Qual é dá aí uma dica para os jovens, né, que estão aí no início da caminhada. Já deu porrada. Você já vai pegando as dicas aí do Emanuel e só vai guardando. Aí deu certo. Só soltando aí pra garotada. Uma dica sobre o quê? Uma dica sobre quem tá no início do namoro. Rapaz, eu já falei muitas dicas, né? Primeira coisa é escute, não seja arrogante. Escute quem já viveu.
escutinho já viveu, preferência uma pessoa que já casou. Se quiser até conversar comigo, se você me conhecer, né? Vem falar comigo que eu tiro algumas dúvidas suas. Não é? Escute, tenha humildade, reconheça e também entenda os sinais. Você era uma pessoa de um jeito e você começou a namorar, você ficou melhor ou pior? Você rezava, você está com essa pessoa agora, você está rezando mais ou menos. Você estava próximo da sua família, começou a conviver com essa pessoa, você se distanciou da sua família ou ficou ainda mais próximo? Agora tem outra família, mais pessoas para você socializar. Você vai entendendo os sinais para que dê força e tenha sentido naquilo que você está vivendo. Porque muitas vezes aparecem relacionamentos que é só para nos ferir, que não vem de Deus, vem só daqui. Não é daqui, meu coração. Não é de coração não, tá aqui, tá só no seu juízo. Assim como nós temos que lutar pelo aquilo que é valioso. Não um relacionamento que me ajuda, eu estou mais em Deus, eu estou melhor, estou estudando, estou trabalhando mais. Então lute para aquilo. Como é que eu luto? Reze. Cuide, mude, escute, que às vezes isso é muito difícil para algumas pessoas. É muito importante também prestar atenção nos comportamentos, né? Como é que aquela sinais, pessoa... né? Como é que aquela pessoa age com os amigos, com os familiares. Isso é importante. Isso está muito ligado também. Até porque tudo que existe no namoro, ele vai ser potencializado no noivado e no casamento. Então, se aquela pessoa era amorosa, quando ela casar, ela vai ser ainda mais. Se aquela pessoa era grosseira, quando casar, ela vai ser ainda mais. Então, olhe bem, viu? Tudo vai ser potencializado, o bem e o mal. Não que isso não possa mudar, né? Mas claro, só pode mudar se for em Deus. Se for em Deus. Deus estiver no meio. Eu vou mudar. As mulheres, né? Eu vou mudar aquele rapaz. Não muda. Deus do céu. Não, ele que vai mudar, minha filha. Você mais não vai mudar fácil, ninguém. né? Com certeza. O mais forte vence. Exatamente. Mais forte vence. Micael, Vai. pode ajudar. Não, se o mais forte for Deus na jogada, ele vai ganhar. Mas se for você não vai ganhar. Não adianta não. Micael, se você pudesse resumir em uma única frase, o matrimônio em Deus, qual seria? Uma frase. Só uma frase. Eita, difícil, né? Já vai pensando aí, mano. Já vai pensando. Uma frase que é do casamento em Deus, né? Isso. Eu não consigo dizer só uma frase. A realidade do matrimônio, do casamento em Deus, é onde eu encontrei a minha vocação, né? O meu chamado. E é onde eu sou feliz. É onde eu encontro a minha felicidade através do meu matrimônio. Eu acredito muito fielmente nisso, e que é a missão que o Senhor tem para nós, tem para mim, especialmente, de evangelizar as pessoas através da nossa juventude, do nosso sim a Deus, primeiramente, e da nossa vida, né? Conforme a gente vai tocando nossa vida. A frase, a realização de um chamado. Nós somos chamados Você tá a isso. pensando ali, né? Resumiu o que ela falou, né? Nós somos chamados a isso. A sermos um casal de Deus, para que os frutos possam ser colhidos num momento como esse, inspirando jovens, inspirando casais, até mais velhos que a gente, mais experientes que a gente. É isso, é o cumprir do chamado de Deus. Olha, foi uma alegria receber vocês dois aqui, né? É sempre bom trazer casais para falar para os nossos jovens, né? Em um mundo que está tão corrompido, né? Ver testemunho de dois jovens consagrados, casados, é uma grande alegria. Que Deus abençoe vocês. Obrigado. Que Nossa Senhora possa interceder pela família de vocês. Amém. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Boa noite. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Vocês são competitivos? Rapaz, entre si? Não, assim, de jogo. Tem algum jogo de competição, né? Eu também. Eu sou. Só vão pra ganhar, né? Eu sou. Pois você aí de casa não sai, porque agora nós estamos recebendo alguns jovens que vão entrar no Brincadeira Santa aí. Vamos ver quem vai levar a melhor. E um spoiler, o Grupo Arcanjo está aqui. Eita, rapaz, esses meninos. Senhora. Está que rolou? O que rolou, né? Está no ar o Game dos Santos. E já estamos agora com o nosso Game dos Santos e com convidados super especiais, os nossos jovens. Sejam bem-vindos, que alegria ter vocês aqui, tudo bem? Tudo bem. Bem demais, né? Graças a Deus. Olha, antes da gente começar as nossas provas,
Nós vamos conversar um pouquinho pro pessoal de casa conhecer vocês. Pode ser? Pode, pai. Vou começar contigo, já tá com o microfone, já tá todo, né? Me entregaram aqui, chegaram aqui, me entregaram. Aí já tá pronto, jeito, né? Como é teu nome? Eu sou o Marcos Levi, tenho 16 anos, sou consagrado à fraternidade. E eu vim aqui, né, pra ganhar, né? Com certeza. Tu veio pra ganhar. Com certeza, né? Levi, lá na Porta do Céu, tu faz parte de algum grupo? Faço, eu sou núcleo do grupo Carla Cuts e sou núcleo também de outro grupo que é o do Grupo Aberto, né? Que é o Noite da Graça. E também grupo dos consagrados. Então tu já está pronto, né? Com certeza. Tá pronto. Tô aqui representando a juventude, é isso aí, da juventude da Porta do Céu aí, ó, quem tá assistindo. Ó, quem tá assistindo estamos já representando. Já pode votar em ti, né? Com Na certeza. tua equipe. Com certeza. A tua dupla é o... Matheus. Passa aí pra ele. Tudo bom, Matheus? Tudo bom? Se apresenta aí pro povo de casa. Meu nome é Matheus, eu tenho 16 anos, eu sou coroinha, faço parte da obra Shalom. Ah, tu faz parte do Shalom. E também dos coroinhas aqui da nossa paróquia, É né? isso, Mas tu serve aqui na paróquia mesmo ou em capelas? na Capela da Baixa Larga. Tu veio de longe, né? Lá da Baixa Larga. Seja bem-vindo. Ó, internacional, né? Internacional. E esta moça aqui só tem você no meio dos rapazes, né? É sobre. Pode se apresentar aí pro povo. Primeiramente, né, agradecer o convite. É uma honra estar aqui na TVB, no Fala Aí Juventude. Eu me chamo Isadora Maria, tenho 20 anos, sou membro postulante da Comunidade Católica Cristo Rei, sou acadêmica de enfermagem e na paróquia eu faço parte da Pastoral de Comunicação, a PASCOM, e faço parte da liturgia também. Isadora, e na tua comunidade, tu coordena algum grupo também, como o Levi? Grupo da Juventude. Da Juventude? O grupo Arcanjos, que acontece nos dias de sábado, às 7 horas, lá no SEM. E a gente eu coordeno junto com... Eu sou vice-coordenadora, vamos dizer assim, né? Que o coordenador geral da Juventude é o Breno. E coordeno mais com ele e mais 4 pessoas. Pronto, e também aí, então, o pessoal do Arcanjos, né? Já pode deixar a torcida também aí pros meninos. Vocês vieram pra ganhar também? Com certeza. Então a disputa vai ser boa. E você, se apresenta aí pro povo. Assim como a Isadora, eu gostaria de agradecer ao convite, viu? Dizer que é um prazer e uma honra estar aqui hoje representando a juventude. Eu me chamo Miguel Linhares, tenho 13 anos, sou presidente do Grêmio Estudantil da Escola Deputado Murilo Rocha Aguiar. Também faço parte do grupo de jovens Arcanjo da Comunidade Cristo Rei, né? Sou o núcleo do PJCR, que é o Projeto de Juventude Cristo Rei, que é os membros que tomam de conta do grupo de jovens da comunidade. Então sejam bem-vindos. E você aí de casa já pode deixar nos comentários para quem é que vai o seu voto, né? Vamos aqui denominar, né? Tem o time do Acuts, né? Do Carlo. E tem o time ali dos Arcanjos, né? Tem São Miguel, né? Tem São Miguel. Então vamos lá para a primeira prova. E nós já estamos aqui com a nossa primeira prova, que é o Balança Mas Não Cai. Vocês acham que vai cair? Rapaz, vamos tentar não cair, né? Nossa Senhora segura. Nossa Senhora segura, né? Nossa Senhora Na tua vez. tá aí, tá Vocês estão segurando. prontos? Bora. Pois vamos explicar pro pessoal de casa e pra vocês como é que funciona. Vocês já jogaram? Não? Nunca. Vocês vão pegar aqui as pecinhas aleatórias e vão colocando aqui em cima. Colocou. Ixi, o meu já ia caindo. Nem comecei, né? Mas vocês vão colocando aqui até aonde der. Tá certo? Vão com cuidado, vão com calma pra poder dar certo. Quem é que começa? Ímpar ou par, né? Ímpar ou par? Vai. Pois vai lá. Par. Ímpar. Do meio aí já. Agora. Agora. Isa? Vai. Eu. Pois vai lá, Isa. Tem que pegar uma peça aleatória. Cuidado. Eu vou mandar melhor. Ó, foi boa, foi boa. Vai lá, Bibi. Vai. Eu acho que. Onde é que tu vai colocar essa? Taquei bem no meio logo. Ai, eita, o Levi complicou o jogo, Isa. Não, Tu mas. acha que dá pra... Tá tranquilo. Tá tranquilo, ela tá confiante. Ela tá confiante. Tá confiante demais. Confiando em São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Tu é doido, ele tá muito forte. Chega, traindo. Pensa direitinho, Isa, onde é que tu vai colocar. Como é? Pode. Pode Só ser de toma. qualquer jeito. Botei, bota. Só bota.
E agora começou a melhorar o jogo. Ui, suei. Peraí. Calma. Tá me deixando nervoso ele aqui. Peraí. Tem que... Será que o Levi já vai derrubar Pode agora? colocar assim? Pode. Do jeito que você achar. Foi esperto. Vai botar, parece que vai cair, mas quando bota não cai. Ele balança, mas não cai. Vamos ver aí, né? Não gostei. Não acredito, cara. Tu é doido. Ela tá dificultando pra ti. Não bate muito na mesa não, porque senão cai antes de tudo. Eu achando que ia ficar bonitinho, nem ficou. Esse aqui eu acho que... Ô, Levi. Foi rápido. Ele tá... Opa! E você aí deixa pra quem vai a sua torcida. Pensa aí direitinho, Rapaz, Isa. Tô com medo. Bonitinho. Olha, Caramba, cara. tá ficando cada vez mais difícil, Levi. Peraí. Será que ele encaixa aqui? Agora balançou demais. Balançou demais, Isa. Lembrando que quem ganhar, ganha 5 pontos. A equipe já sai com 5 pontos. Meu Deus. Pode esticar essa peça. Ai, não vale. Tira a mão da mesa. Não vai. Vai cair. Não vai encaixar aqui. não. Se você tá aqui, Procurou outro lugar pra tu encaixar. não vai cair. Ele tacou bem aqui já. Ele Não, fechou todas essa daí foi o... as possibilidades. Não, vai cair. Não pode segurar, né? Não. Não, pode... Não, vai cair. Opa. Será? Não caiu. Estratégias. Meu Deus do céu, cara. Vai lá, Levi, pega teu peça e pensa. Pensa aí onde é que tu vai colocar agora. Eu deixo essa honra pra... Não! Balançou e caiu. Não deu tempo nem balançar, né, Levi? Não, 5 pontos para a equipe dos arcanjos. Agora vamos para a segunda rodada. Já estamos aqui com a segunda rodada. Quem levou a bola na primeira foi a equipe Arcanjos. Tu acha que dessa vez vocês conseguem ganhar para empatar o jogo? Ai, sei não. Talvez sim, talvez não, só Deus sabe. Confiando em Deus dá certo. E tu, Miguel, tu acha que vai continuar? Estou confiante, acho que nós vamos dar mais 5 pontos pra frente. Mais 5 pontos, né? Pois tira aí, impopar, vamos ver quem é que começa. Ímpar. Deu ímpar, começa comigo, né? Vai lá, Miguel, escolhe tua peça. Ai, Senhor Jesus. Ó, Miguel encaixou direitinho. Vai lá, Matheus. Melhor, né? Deixa daqui não vai dar. Não caiu ainda. Não caiu? Não, calma. Não, o jogo tem que cair. Oh, meu Deus. Tenta outro jeito, vê se... Ave Maria. Vai derrubar assim no começo logo. Tenta... Tem E que ser desse jeito. vê aí que vai melhor. Ó, Pronto. vai lá, Miguel. Mara, que vem uma peça Miguel tá boa. indo rápido. Vala, meu Deus. Ó, Torto o jogo. é o que você tá entortando mesmo. Só não pode cair. O silêncio. O silêncio tá pensando o que é que eu fiz. Vai lá, Matheus. Ó, foi bem, foi bem.
Raciocínio lógico. Foi. Ó, o Miguel aí botou. Dificultou mais o jogo. Você aí de casa, já deixa nos comentários pra quem é que vai a sua torcida. Vai lá, Matheus. Ó, foi com calma, deu certo, Miguel. Meu Deus. Quem confia. Ai, Jesus, foi. O dele está ficando bonitinho, tá ficando bonitinho. E agora? E agora? Agora o jogo ficou difícil. Ai, Jesus. Agora ficou difícil. Uma peça bem abençoada que eu peguei aqui também. Não, aí não é essa não. E acho que não tem pra onde correr, não. Será? Oh, teve esperança. É o ano da esperança, né, Miguel? Não dá esperança. Os meninos estão ali nervosos também, ali. Pensando Vai lá, qual é a Matheus. estratégia. Desse jeito também não dá certo. Coloca aí. Ah, meu Deus. Tenta aí em outro lugar. Dá uma olhada. Será que se eu botar isso aqui cair vai valer, né? Se eu manter a minha. Se o jogo tem que ficar inteiro. Caiu. Caiu. 5 pontos para a equipe Arcanjos. Olha, mas vocês ainda têm uma chance, né? Nós vamos agora para outra prova. Que aí vocês podem ou não virar o jogo e os meninos podem manter também. Então vamos lá para a terceira prova. Estão preparados? Preparadíssimos e rezar pra manter, né? Agora vamos com torta na cara. Vou explicar aqui pro pessoal como é que vai funcionar. Eu vou girar aqui, ó. A quantidade de vezes que der, o participante vai rodar aqui. Se vier na tua cara, aí pronto. Aí é ponto pra outra equipe. Se não, vem outra pessoa e a gente vai ver quem é que vai ganhar, tá certo? Tá certo. Valendo 10 pontos. Já combinei com Jesus, já que... Já pediu a interseção do carro, Já, né? já. Tá pronto? Tô. Encosta aí o queixo, encosta o queixo. Não vira agora não. Colocar aqui bem muito, né? Só o básico. Vamos lá. 2 vezes, Levi. Gira aí 2 vezes. Foi? Foi. Vem pra cá, Isa. Vem pra cá. Meu Deus. Sai por uma parte. Sai sempre pra lá. Pronta? Bota o queixo aí. Espera aí. Uma vez, Isa. É pra frente ou pra trás? Pra frente. Ó. Tá bom. Vem cá, subir. Encosta aí o queixo, encosta o queixo. Jesus Cristo. Tá tenso, né, Levi? Por favor. Uma vez, Levi. Ai, Senhor. Vem, Isa. Encosta o queixo, Isa. Nenhuma vez. Chega, respirou. Eu não tô acreditando nisso, não. Levi, hoje não é. Encosta aí. 2 vezes, Levi. 2. Ai. Ó. Ai! Torta na cara do Levi! Não acreditando nisso, não. 10 pontos pra equipe Arcanjo. Ela segue aí na frente. Pode ir pra lá os 2. Não acredito nisso, não, Senhor. Vamos para a segunda rodada. Encosta aí teu queixo, Matheus. E pede a interseção aí do teu santo agora. Vamos lá. 2, Matheus. Gira pra frente. 1. Mais uma. Foi. Graças a Deus. Vem pra cá, Miguel. Miguel já tá Jesus, tenso. já tá ali com o coração. Encosta o queixo. Não gira ainda não.
3, Miguel. 3. 1, 2, 3. Subiu um pouquinho. Por quê? Ainda deu um suspense. Vamos para a última rodada aqui. Agora vai dar certo. Tá pronto, agora tu não vai levar não, né, Levi? Encosta aí o queixo. Aí na primeira vai, mas já deve. Jogar de novo. 2, Levi. 1, 2. Não deu nem tempo, né? 10 pontos para a equipe Arcanjos. Não, senhor. Vem pra cá a próxima dupla, porque esse daqui foi rápido. Última rodada, Matheus. É a chance de vocês ou não, né? Encosta aí, encosta aí. Tá pronto? Tô, né? Vai de novo. 4, Matheus. Oh, meu Deus. Roda aí 4. Os dois. As duas mãos. 2, 3, 4. Ó. Será, Miguel? Deixa logo o teu Eu olho. vou agradecer mais, não, da última vez não deu muito certo, não. Encosta aí. 2. 2. Foi. 10 pontos pra equipe. Viu? Eu já ia agradecer. E já estamos aqui, né? Já tem o resultado da equipe vencedora. As mãozinhas assim, ó, pra saber quem foi. Isso. Com 30 pontos a 20, né? A equipe vencedora foi os Arcanjos. Tá aqui o fardo de Valguinha de vocês. Segura aqui, Miguel. Vamos levar pra casa o fardo de Valguinha. Distribui com os jovens, né? São Miguel Arcanjo defendeu no combate. Defendeu, só não defendeu o O Miguel. Arcanjo, se prepare aí, viu? Que pós-festejo nós vamos estar levando Volga pra nós tomar. Momento de convivência. Meus queridos, muito obrigada pela participação de vocês. Foi uma alegria ter vocês aqui com a gente, né? Que Nossa Senhora possa abençoar cada um de vocês, os ministérios, os grupos, né? E continue firme nesta caminhada. E você aí de casa, não sai, porque ainda tem muita coisa boa por aqui depois do intervalo comercial. Olha, praia combina com sol, chuva combina com guarda-chuva, mas sabe o que combina com tudo e em todos os momentos? Refrigerantes Volga, o sabor mais puro e mais delicioso do Nordeste. O Volga tem tradição e inovação há mais de 67 anos, que vem marcando a cidade do Ipu pelo gosto tradicional do nosso Guaraná. Sinônimo de qualidade e sabor incomparáveis, os refrigerantes Volga são produzidos com os melhores ingredientes e a água pura da Serra da Ibiapaba, garantindo um sabor único e muito refrescante. E é uma variedade de sabores. A linha é completa e para todos os gostos. Você encontra o Volga em diversos lugares e sempre com os melhores preços. Se é Volga, tem sabor e tem qualidade. Volga combina com tudo e com todos os momentos. Se você quer ter o Volga na sua mercearia, no seu comércio, no seu mercantil, no seu supermercado, entre em contato pelo telefone que aparece aí na sua tela e tenha mais informações. Volga, o refrigerante mais puro e mais delicioso do Nordeste. Volga! Chegou a hora de falar de saúde. Aliás, falar de cuidar bem da saúde, porque isso é o que importa. Quando se fala no cuidado e no profissionalismo na área da saúde, a gente lembra, claro, do Hospital Dr. Tomás Correia, que há 77 anos tem a tradição de cuidar da saúde do povo do Ipu e, claro, de toda a região. Com diversas especialidades de atendimento e variados tipos de exame, o Hospital Dr. Tomás Correia reafirma o compromisso em oferecer cuidados de saúde essenciais e serviços de excelência para todos. Olha, aqui você pode parcelar as consultas em até 3 vezes no cartão. É bom demais, não é não? É qualidade de saúde que cabe no seu bolso. Então, confie a sua saúde nas mãos de quem tem tradição no cuidado, no zelo e no atendimento. Entre em contato pelo telefone que aparece aqui na sua tela e marque já a sua consulta. Hospital Dr. Tomás Correia, há 77 anos, cuidando bem da sua saúde. Olha, o pessoal costuma dizer
que ao virar da esquina sua vida pode mudar. E não é que é verdade? Porque você virando essa esquina aqui, você não muda só a sua vida, mas você muda também a vida do seu filho. Porque aqui no Colégio Ipuense, o seu filho vai estar sendo preparado não só para ser uma criança ou um jovem preparado para os desafios do vestibular, mas principalmente para os desafios da vida. Há mais de 70 anos o Colégio Ipuense une tradição, inovação e qualidade de ensino para cuidar bem da educação do Ipu e de toda a região. No Colégio Ipuense, a educação vai além da sala de aula. Oferecemos um ambiente acolhedor e inovador, onde o aprendizado é estimulado por meio de práticas pedagógicas modernas e um ensino de qualidade. Aqui, seu filho desenvolve habilidades essenciais para o sucesso acadêmico e pessoal. Só no Colégio Ipuense você tem ensino de excelência, estrutura de ponta, metodologia inovadora e atividades extracurriculares. Invista no futuro de quem você ama. Colégio Ipuense, aqui o aprendizado vai além. Venha conhecer o nosso colégio e fazer parte dessa história de sucesso. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma. Se você quer chegar bem e com saúde na fase da melhoridade, se cuide hoje. Na clínica da doutora Sângela Mello, você vai encontrar tudo o que você precisa para cuidar da sua qualidade de vida. As aulas são focadas nas suas necessidades, para que assim você possa ter mais mobilidade, flexibilidade e autonomia nas suas atividades diárias. A nossa maior missão é melhorar através do Pilates e da fisioterapia a qualidade de vida de todos que nos procuram. O atendimento é por hora marcada e você já pode entrar em contato pelo telefone que aparece aqui na sua tela. Marque a sua consulta e conheça o nosso trabalho. Você não vai se arrepender. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Eu não acredito. Essa internet já caiu de novo. Tem coisa pior do que você tá na sua casa e a internet não funcionar? Ou o stories não carregar? Ou a mensagem não enviar? Não tem coisa pior. É por isso que você precisa ter na sua casa uma internet de qualidade que tenha tudo aquilo que você necessita. Você tem que ter Ipunet Telecom, a melhor internet fibra ótica do Ipu e de toda a região. Só na Ipunet você vai ter a qualidade que você precisa na velocidade que você merece. Só com a Ipunet você vai ter uma internet de qualidade, com a excelência e com a velocidade que você merece. Sem travamento, sem quedas e com a qualidade nas alturas. Conheça os nossos planos de internet. Tem para todos os tipos, gostos e bolsos. É muito mais qualidade na sua conectividade. Ipunet Telecom, aqui é tudo de bom. Já estamos de volta, de cara com a juventude, com um convidado especial. Seja bem-vindo, Igor Leonardo, né, o seminarista. Que alegria ter você aqui com a gente hoje. Obrigado, agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, estou muito feliz. Igor, e a pergunta que não quer calar, você está preparado para ficar de cara com os nossos jovens? Eita! Eles que vão fazer a pergunta. Não vamos botar saia justa, não. Aí é com eles. Mas antes vamos conhecer eles, né? Para você conhecer um pouquinho. Vamos lá se apresentar? Meu nome é Matheus, eu tenho 16 anos, eu sou coroinha, faço parte da obra Shalom. E você? Eu me chamo Maria, eu atualmente tenho 20 anos, sou vocacionada da Fraternidade Mariana Porta do Céu e atualmente também sirvo na Pascom, aqui na paróquia de Ipu mesmo. Eita, Maria faz muita coisa, né, Maria? E você? Oi, meu nome é João Gabriel, eu tenho 14 anos,
Sou pré-postulante da comunidade Cristo Rei, coordenador do Curso de Libertação, também membro do PJCR, Projeto de Juventude Cristo Rei, e jovem paroquiano servindo na Pascom, né? Aí sempre. Eu sou o Marcos Levi, sou consagrado da Fraternidade Mariana Porta do Céu. Sou da fraternidade, canto, toco bateria, faço todas essas... sou o núcleo do grupo de jovens, né, e do grupo aberto. E é isso. É isso, né? Vocês estão preparados? Com certeza. Perguntas estão prontas? Com certeza. Tá... Pois vamos começar. Vamos começar? Vamos. Vai lá, Matheus. Eu queria saber quando foi que você teve... Assim, quando você soube que o seu chamado dentro da igreja era o sacerdócio, e eu queria saber se em algum momento você teve alguma dúvida, alguma fechada, quando se seu coração ele se manteve assim um pouco fechado para esse chamado em algum momento da sua vida. Assim, quando eu era criança, a primeira coisa que eu dizia quando eu queria ser, quando crescesse, era ser padre, né? Eu ali muito engajado na igreja e tudo, sempre acompanhando a minha avó. E aí eu fui crescendo, fui tirando isso da minha cabeça, né? Assim, fui colocando outros sonhos, outros propósitos, outros ideais. Fui esquecer de dizer que queria ser padre, né? Deixando essa vocação de lado. Aí quando eu fui crescendo, foi que isso foi retornando dentro de mim. Mas isso aconteceu a partir de um processo também. Não foi assim um dia que aquilo despertou em mim, não. Foi fruto de um processo demorado. Quando eu tinha assim dos meus 14 para 15 anos, eu estava fazendo curso de Crisma, e aí um colega meu me convidou para a gente formar um grupo de jovens lá na paróquia. Eu sou de Meruoca, paróquia de Meruoca. E aí ele me convidou para a gente criar esse grupo de jovens, Juventude Missionária. E nesse mesmo período eu me engajei na catequese, como catequista, nos grupos de liturgia da paróquia. E tudo aquilo ali foi me despertando para fazer algo a mais. Mas a vocação mesmo eu descobri foi na missão, porque o nosso carisma desse grupo de jovens que a gente criou era a missão mesmo. E na visita ao povo, assim, escutando, percebendo a sede que o povo tinha da palavra, carência material, carência espiritual, foi que eu fui me despertando, né? E teve assim um ponto crucial na minha história vocacional, assim, nesse período, que na época eu comprei uma revista, estava tendo a Jornada Mundial da Juventude aqui do Rio de Janeiro. Vocês são mais jovens do que eu, não sei se vocês lembram, né? Mas aí eu comprei uma revista, né, que era assim dos discursos, homilias e mensagens do Papa Francisco na jornada. E eu comprei essa revista e levei para a gente estudar essa revista no grupo jovem, né? E aí tinha uma frase lá que me despertou bastante. O Papa dizia assim: jovens, apostem em grandes ideais. Olha, mas essa frase ficou assim, martelando na minha cabeça. Foi o que é um grande ideal para apostar minha vida e tudo. Aí juntou esse anseio por um grande ideal, com a missão, com a proximidade de ver ali a sede da palavra que as pessoas tinham, foi que eu fui descobrindo a vocação. Então eu digo assim que a minha vocação nasceu da missão mesmo, de botar o pé no chão para caminhar, para evangelizar. E aquilo me despertou para fazer algo a mais pela evangelização, pelo reino de Deus. Até que um dia que eu bati na porta do seminário, literalmente, foi ousado. Bati lá na porta do seminário em Sobral, né? E o reitor me atendeu e disse assim: olha, eu acho que eu tô querendo ser padre. Aí ele... Foi bem assim. Aí ele me convidou para participar dos encontros vocacionais, né? Passei um ano. Mas eu resisti muito. Você perguntou assim, né? Se eu tinha tido algum momento assim de dúvida, de não aceitação. Eu resisti muito até aceitar que isso era um chamado de Deus na minha vida. As pessoas, às vezes lá da paróquia, o pessoal que me conhecia chegava e me dizia que tu tem um jeito de padre. E eu desconversava, eu fazia de tudo para mudar de assunto. Tinha uma senhora lá que teimava: você vai ser padre, você vai ser padre. Eu não quero isso não. Aí, tanto que eu me identifiquei muito. Uma vez eu vi uma frase num livro que dizia assim, que a vocação é quando a insistência de Deus vence a resistência do homem, né? Aí pronto, aquilo ali foi, eu resisti até me deixar vencer pela insistência de Deus em me chamar. Então foi isso, por isso que eu digo que a vocação é uma aventura. Toda história vocacional é uma aventura. Você se lança num caminho que... E vai descobrindo. No caminho que você vai se descobrindo, se autoconhecendo, discernindo. Nem todos que entram no seminário se ordenam. Vai, Maria. Pronto, Igor, você falou que é seminarista, que realmente passou um tempo no seminário. Como é que é a rotina do seminarista? Você literalmente passa o dia todinho estudando, direto para ser padre? Assim fosse só estudo, né? É bom, né?
É estudo, é trabalho, é uma vida muito intensa. A rotina do seminarista é toda preenchida de 6 da manhã às 10 da noite. E de trabalho, de oração, de estudo, de convivência. No senso popular, na mente das pessoas, elas costumam dizer assim, fulano tal está estudando para ser padre. Mas, na verdade, o estudo é apenas 20%, é apenas uma parcela de todo o processo formativo, porque são 5 dimensões. É a dimensão humana, dimensão comunitária, dimensão pastoral, missionária, a dimensão espiritual e a intelectual. Ou seja, a parte intelectual é apenas 1/5 do processo todo de formação, né? E assim, de manhã a gente acorda, faz a restauração das laudes, depois toma café, depois vai para a faculdade, depois a gente retorna, almoça, aí tem o momento de estudo, tem os trabalhos da casa, depois à noite geralmente ou tem estudo ou tem as formações internas do seminário, né? Todos os dias a gente tem missa, 6 da tarde, encerra o dia com as completas às 10 horas da noite. Então assim, é uma rotina bem dividida. A parte da convivência é uma parte importante, porque no seminário tudo a gente faz de forma comunitária. As refeições, as formações, as orações, só o estudo, né? E cada um faz individualmente, e a nossa oração pessoal também, que a gente é convidado a ter essa rotina de oração pessoal. Mas é uma rotina bem intensa e é bom, viu? A gente chega no final do dia ali cansado e agradecido por aquele dia que se concluiu. Vai lá, João. E agora conta pra gente uma coisa. O que é que você mais gosta e o que você menos gosta no seminário? Foi bem... Eita, rapaz. Realmente aí... Assim, você acredita que é difícil eu dizer o que eu não gosto? Porque assim, eu gostava, né? Porque agora eu já estou no processo de estágio, já concluí o tempo de seminário. Mas eu gostava de tudo, assim, mas eu acho que uma coisa que muito me marcou no seminário positivo era a vivência fraterna. A convivência, né, com os irmãos. No seminário a gente é treinado a pensar de forma comunitária, a não pensar nada para si e para proveito próprio, né? Quando a gente vai pensar numa ideia, até num passeio que a gente ia fazer no seminário, a gente pensava como grupo. Não é porque vai ser bom para mim, é porque vai ser bom para os outros, para o grupo, né? Uma atividade que a gente ia fazer, um mutirão de limpeza, assim, que a gente faz muito seminário, a gente pensa de forma... Então, uma coisa que me marcou muito positivamente, que eu gostava muito, era a vivência fraterna. Para mim, a vida comunitária nunca foi um peso, sempre foi uma alegria. Assim, aprender com os outros, né? A convivência, a fraternidade. Sempre tem aqueles engraçados, né, na vida. São diversas pessoas porque diferentes. tem gente que pensa que no seminário é aquela seriedade, tá todo mundo ali só o dia todo rezando e estudando. Não. Se você vê uma vivência tão leve, assim, a vivência fraterna, a alegria, né, de estar ali com os irmãos. Agora, uma dificuldade, talvez, que eu tive no começo foi me adequar à rotina. Mas não era que eu achasse ruim aquilo. Foi uma dificuldade que eu tive, mas eu logo superei essa dificuldade, assim, porque tudo tem horário, né? Tudo tem horário. Então você tem que adequar a sua rotina à rotina do seminário. Eu achei interessante isso que você falou sobre a vivência comunitária, né? Porque no nosso carisma, na Porta do Céu, a gente tem muito essa questão, né? Da vivência comunitária. E a vivência comunitária realmente nos salva, né? E é interessante, já entrando nessa questão mais, digamos, profunda da vocação, eu queria saber qual foram as renúncias que você fez diante do seu chamado, né? Porque a gente está na vida consagrada e a gente tem que fazer muitas renúncias, né? E também queria saber, deixa eu ver. Por enquanto só isso. Assim, renúncias a gente sempre faz muitas, né? E eu acho que assim, as maiores renúncias que eu fiz foi dos sonhos que eu tinha, dos propósitos, dos projetos de vida. Eu pensava em outras coisas, em ter uma família, uma profissão, trabalho. E quando eu me deparei com o chamado de Deus na minha vida, que como eu falei para vocês, foi fruto de um processo, que eu me vi tendo que reconstruir tudo, né? Deixar de sonhar os meus sonhos e assumir aquele chamado de Deus na minha vida, para mim foi assim, uma renúncia muito grande. E renunciar à família também. É doloroso. Nos primeiros dias do seminário a gente sente falta de casa, da família, da comida da mãe. Ixi, mas a gente sente Só falta que é o colo da mãe. É uma renúncia muito grande. Assim, o fato de eu ter renunciado os amigos, né, a minha cidade natal para partir, né, assim, para lugares em que eu não conhecia nada, nem ninguém.
Então essas foram algumas das renúncias desafiadoras que eu tive. E tá bem pertinho de você se tornar diácono, né? E levando assim mais pra frente, o que é que você pensa, né? O que passa na sua cabeça quando você pensa assim, nossa, eu vou ser padre? Pois é, né? Na verdade é tudo muito novo, assim, eu não consigo nem vislumbrar muito bem assim na minha cabeça, porque, como eu disse para vocês, a vocação é uma aventura. Quando eu entrei no seminário, que eu me dispus a assumir aquele chamado de Deus na minha vida, eu não sabia o que era que estava me esperando lá na frente. Né? Na época eu morava em Sobral, depois fui morar em Minas Gerais, depois morei em Fortaleza, agora estou no Ipu, não esperava estar aqui, né? Então assim, quando eu penso, ai meu Deus, está chegando o dia da ordenação diaconal, inclusive falta menos de um mês, né? Estamos aí já no mês da minha ordenação, e quando eu penso nisso, assim, realmente é uma surpresa de Deus na minha vida, é uma surpresa de Deus, né? Quando eu penso que isso tá chegando assim, na concretização de um projeto, de um sonho, de uma vocação, está se concretizando, porque até então eu estava me preparando, né? Até então foram aí 9 anos de preparação, e quando eu me deparo que está prestes a se concretizar, para mim eu fico assim, naquela expectativa boa, mas ao mesmo tempo naquela certeza, foi para isso que Deus me criou. Igor, e é muito bacana a gente ver assim a maneira que Deus vai agindo, né? Hoje muitos jovens, né, eles têm essa dúvida da vocação, né? E precisam passar por esse processo de discernimento, como você também foi passando, né? Por exemplo, um jovem que tem esse mesmo desejo que você tinha, né? Criancinha ali, que o Senhor foi trazendo de volta, de ser padre, né? Qual é o próximo passo? Qual é a dica que você deixa para este jovem? Assim, primeiramente, é preciso conversar com o pároco da paróquia, né? É importante você ter esse acompanhamento. E aí o pároco, ele vai lhe orientar. E aí o pároco da sua paróquia é que vai lhe destinar ao reitor do seminário, propedêutico. Então, mas assim, o primeiro passo é ter uma conversa com o pároco, porque se espera que aquele jovem que está alimentando essa vocação, que está pensando em ser padre, como eu, né, assim, pensar em ser padre, ele tem uma vida pastoral, uma vida ativa, em algum grupo da paróquia, algum grupo de oração, em alguma pastoral, né? Então, se entende que o pároco conhece aquela pessoa. Ele vai conversar com o pároco encaminha para o reitor do seminário e ele passa a participar dos encontros vocacionais, que é de 1 a 2 anos, pode ser até mais. Mas no meu caso eu participei de 1 ano de encontros vocacionais, e naqueles encontros vocacionais já é um processo importante para o discernimento. Eu pensava assim, eu vou para esses encontros vocacionais, lá eu vou ver, das duas uma, ou que não é isso que eu quero, vou mesmo fazer outra coisa na minha vida, ou então vai se confirmando. Quando eu fui participando daqueles encontros no seminário, o chamado de Deus... A experiência vocacional que vai dando esta... Exatamente. E as formações que a gente tem nesses encontros, a própria convivência com os seminários que já estão lá, tudo isso vai se confirmando ou não, né? Na vida de quem está nesse processo. E o Levi bem lembrou, né? Que você aí no final do mês vai se tornar diácono, né? Eu tava aqui, eu já tava querendo chamar o Igor de diácono. Não tava aceitando. Vou poder chamar em breve, né? Mas, Igor, como é o processo, né? Até se tornar padre, né? Porque você foi falando ali um pouquinho das fases que você foi vivendo, né? Pronto. Mas para deixar mais claro para os jovens, como é o processo? São basicamente 4 fases. 4 períodos, tirando os encontros vocacionais, que eu falei depois que ingressa no seminário. Tem a fase do propedêutico, né, que é ali uma fase de estudos iniciais, de preparação inicial, que é de 1 a 2 anos também. Tem os estudos filosóficos, que a gente diz que é a fase do discipulado, né, que é quando o candidato vai fazer o curso de filosofia, são 4 anos. Depois passa para a teologia, que são mais 4 anos, é a fase que a gente chama da configuração. Concluída a teologia, vai para o estágio pastoral, que aí é esse período em que eu estou agora atualmente, na paróquia de Ipu. Né? Tendo concluído todo esse processo do seminário propedêutico, filosofia e teologia, o candidato é enviado para o estágio pastoral para ter uma vivência concreta da vida de uma paróquia, né? Para acompanhar o pároco, para conhecer as pastorais, as comunidades, e aí a gente já vai se incluindo na vida paroquial, se preparando para aquilo que a gente vai viver o resto da vida. Né? E aí dentro do estágio pastoral é que tem a ordenação diaconal
e posteriormente a ordenação presbiteral. De uma para outra são poucos meses. Mas nessa diaconal você permanece na paróquia que você fez o estágio, sim, né? Sim, permanece. E aí, assim, o diácono ele já pode auxiliar na celebração dos casamentos, dos batizados, né? Dar uma assistência maior ali aos enfermos. O bispo, nosso bispo Dom Vasconcelos, pede muito que os diáconos se envolvam nos trabalhos caritativos e sociais da igreja, né? Porque o diácono é aquele que serve. Sim. Né? Nos Atos dos Apóstolos foi criada essa função do diácono para servir às viúvas, aos órfãos que estavam desassistidos pela comunidade, né? Aqueles tidos por nada, né? Exatamente. Aí o Dom Vasconcelos, ele sempre pede para os diáconos, tanto os permanentes como os provisórios, terem esse acompanhamento com essa ação social da igreja, né? Pois vamos continuar. Letícia, eu queria só pular o Matheus, só porque eu fiquei uma dúvida quando a gente estava conversando. Você falou que desde criança você tinha esse sonho. Eu lembrei porque eu também sou catequista infantil e eu fui um dia explicar o sacerdócio, a vocação para as crianças e eles já começaram: tia, eu não quero ser padre não, tia, eu não quero ser freira não. E tipo assim, eu vejo que desde criança e a partir da infância vai crescendo com a juventude essa resistência à vocação realmente. Tanto a vocação, literalmente a vocação religiosa, freira, padre, e realmente tem esse meio que, acho que, não sei se seria a palavra certa, mas meio que esse preconceito com a vocação. Como você acha que é para a pessoa realmente vencer esse sentimento e principalmente vencer o que as outras pessoas falam sobre isso? Porque às vezes a família pensa muito do filho virar padre, que às vezes tem um pouco essa resistência de eu queria que meu filho tivesse uma família. Como realmente vencer toda essa resistência da pessoa e das pessoas ao redor? Na verdade, eu acho que é uma visão que se tem, que a vida do padre é uma vida solitária, que o padre não pode casar, não pode ter uma família, né? Que ele vive só numa paróquia, né? Assim, e que tem uma vida consequentemente triste por causa de tudo isso. Eu acho que essa, digamos assim, entre aspas, essa repulsa, eu não quero ser padre, não sei o quê, vem dessa visão de que a vida do padre é um ser solitário, né? Que não tem ninguém por ele, que vive ali sozinho, isolado. Mas na verdade não é isso, né? Quando você realmente quer conhecer o que é a vida de um padre, de um sacerdote, de um presbítero ali na paróquia e ver que o padre ele está ali totalmente envolvido com a missão da igreja, com os paroquianos. Por que ele não pode ter uma família? Porque ele é de todas as famílias. Né? Por que ele não pode cuidar só de uma casa, de uma família? Porque ele cuida de todos. A família do padre é o povo. Então a gente vai vendo que o padre não tem nada de ser um solitário, de ser isolado das pessoas, e principalmente quando ele vive com alegria, o ministério, né? Quando ele vive aquela missão com gosto, com garra, com vigor, com alegria. Eu acho que o próprio padre ele vai despertando vocações a partir do testemunho dele, né? E aí as crianças, os jovens vão vendo que é bom servir, é bom dedicar a vida pela causa do reino de Deus, do evangelho. E os padres também são pais, né? Pais espirituais. Tem muito filho. Exatamente. A família do padre é enorme. A gente que acha que não é, né? Pois é. Vai lá, Matheus. A minha outra dúvida era se você, como quase diácono, você pode fazer coisas normais, assim como jogar bola, coisas desse tipo, porque muitas vezes até de maneira muito pessoal, nós da igreja, a gente não pode fazer praticamente nada que as pessoas já ficam, você é da igreja, tu tá rindo, tu tá fazendo uma coisa isso aí. E é um pouquinho chato, né? Aí, pra vocês como seminaristas e pra você como quase diácono, você pode fazer essas coisas assim? Sim, assim a gente não é proibido de frequentar nenhum ambiente, assim, seja de esporte, de ambientes sociais, assim, de uma festa, um restaurante, né? Agora a gente tem que dar testemunho cristão, né? Ali onde a gente está, né? A gente não vai ali dar contra-testemunho, dar contra-testemunho e fazer o que a gente não deve fazer, né? Mas assim, é tudo parte do testemunho, da minha postura. Ser coerente, né? Ser coerente. Eu não digo nem postura de seminarista, né? Postura de cristão. Postura de cristão, mas a gente pode ir para frequentar diversos ambientes. Eu acho tão bom dançar forrozinho. Mas, Igor, joga bola?
Eu não, olha. Só forró mesmo, né? O meu faz academia também. Ei, mas, faz. Mas no seminário tem os que jogam bola. Ai, lá, tem. Uma das coisas lá do seminário tem o momento do esporte. Né, que aí tem aqueles que jogam bola. Aí nessa hora tu ficava no canto lá só, eu fugi. Ele torcia. Eu ia era fazer caminhada e correr. Eu ficava parado também, não. Eu tenho outra dúvida, assim, que veio surgindo aqui na minha cabeça agora. Dentro da igreja, o Espírito ele suscita carismas para frutificar a vocação dentro da igreja, como o Shalom, a fraternidade, o Cristo Rei. E eu queria saber se um padre ele pode seguir uma vida dentro de um carisma, se consagrar dentro de uma vocação, como no Shalom, na fraternidade, no Cristo Rei, comunidades católicas. Uhum. Quando aquela comunidade, aquele grupo já tem formado dentro dela mesmo o processo de formação presbiteral, aí pode. Mas é um longo processo, inclusive tem que ter a aprovação da igreja. O Shalom é o exemplo de uma comunidade católica que tem essa estrutura dentro da própria comunidade, de toda a preparação. Né? Então tem vários carismas que já tem, por exemplo, um grande assim que todo mundo conhece, a comunidade Canção Nova. Dentro da comunidade Canção Nova tem todo o processo de formação de propedêuticos, de filosofia, de teologia, de estágio, né? Em que você já passa todo o processo formativo naquele carisma, naquela comunidade. Vai lá, Maria. Pronto, Igor. Você falou que um dos pontos da rotina do seminarista é ir para a faculdade. Eu, como também sou universitária, fiquei com essa dúvida se as faculdades que você se refere é só filosofia, teologia, essas mais, digamos que mais propícias para a função de vocês, ou se vocês também podem ter outras formações. E assim, agora uma dúvida pessoal, se você fosse ter alguma outra profissão, ter algum outro chamado, além de ser padre, você já pensou sobre realmente ter uma outra profissão e qual seria? Assim, essa questão de fazer uma faculdade, tem seminaristas que já entram no seminário com alguma faculdade, né, já concluída. E aí ele pode ser que depois de padre ele possa até, aquela profissão possa até ajudá-lo, né? E também depois de ele ser padre também ele pode fazer alguma faculdade, né? Tem padres que fazem psicologia, administração, né? Ou então algum curso de história, letras, que vai auxiliar até mesmo no exercício do ministério, né? Mas assim, quando você entra no seminário, as faculdades que você faz é filosofia e teologia. Eu não sei, se eu não fosse ser padre, tem duas profissões assim que eu admiro muito, médico e professor. Assim, para mim, eu tenho assim, uma admiração muito grande. O médico, assim, pela missão que ele tem também com as pessoas, né, no cuidado, na proximidade com as pessoas. Medicina é um sacerdócio também. E o professor, porque você é o mestre, né, que está ali conduzindo outras crianças, jovens, ao saber, a abrir as mentes, a ampliar os horizontes, né? Então são duas profissões, talvez eu escolheria uma dessas duas, se fosse padre. Igor, agora eu vou botar pra você pensar em algumas situações. Já aconteceu alguma situação engraçada no seminário, algumas celebrações que você possa contar pra gente? Sim, olha, demais. Eu gosto dessas assim. Ou algumas. Demais, e assim, e é difícil, porque a gente que tá ali, por exemplo, fazendo uma celebração da palavra, a gente tá ali, né, no presbitério de uma capela, de uma igreja, acontece alguma celebração, alguma situação engraçada na assembleia que você fica com vontade de achar engraçado. Não pode. E não pode, mas assim, acontece muito de o pessoal cantar uma música errada, de dizer palavras engraçadas na hora da leitura. Uma vez, tava se rezando aquele salmo, né, majestosa, a princesa real vem chegando, vestida com ricos brocados, aí entrando uma pobre de uma senhorinha, pelo centro da igreja, aí majestosa, a princesa real vem chegando. O pessoal do olhando, será que é alguma apresentação? Eu tava numa comunidade, ainda bem que tava dentro da pandemia, eu de máscara. Aí pronto, eu fiquei ali achando graça, mas acontece, viu, muita coisa engraçada, e principalmente
quando assim eu tava com outro colega seminarista, que uma vez também eu tava fazendo uma celebração numa comunidade que não tinha capela ao ar livre, começou uma briga de cachorro, assim, bem na frente e aí o pessoal começou a brigar com esses cachorros e tudo, e tange esses cachorros pra fora. Eu sei que acontece muito. E os senhorzinhos não se seguram não, né? Não tá nem aí pra quem tá fazendo leitura, pra quem tá cantando, sai daqui, cachorro. Mas acontece. E no tempo da pandemia teve muito meme com isso, né? Teve, viu? Porque tudo era transmitido. Eles passam que uma corda de violão quebrou. O padre no meio da ajeitou ali no presbitério, aí começou a rir e não conseguiu continuar a celebração. É difícil a gente se segurar nessas Agora, né, eu queria lhe perguntar se você conseguiria resumir toda a sua história até aqui em uma palavra, e também queria que você desse uma mensagem para a juventude, né? Acredito que muitos dos jovens, muitas dessas pessoas que estão assistindo tem essa vocação de ser padre e precisa realmente de um incentivo, né? Até porque às vezes ali a pessoa não descobriu a vocação ainda, mas uma palavra às vezes desperta, né? E também para aquelas pessoas que precisam ser renovadas, né, na vocação. São essas duas perguntas que eu queria fazer. Eu acho que uma palavra que eu resumo assim a minha história de vida, de vocação, é amor. Eu acho que assim é por amor que a gente se lança nessa aventura. Não tem assim outra possibilidade assim de você pensar. Se a motivação não for o amor a Deus, amor às pessoas, amor à igreja, amor à causa do reino de Deus, amor ao anúncio do evangelho. Então assim, acho que a palavra que resume tudo isso é amor. É amor. E eu acho que é a partir do amor de Deus na sua vida que você pensa sua vocação. Quando você se sente amado por Deus, tudo na sua vida se transforma. A gente fala muito em amar a Deus, dar amor a Deus. Mas tudo muda também quando você recebe esse amor de Deus, quando você sente que você é um receptáculo ali de amor. Né, quando você é destinatário do amor de Deus. Então acho que é nisso que a gente descobre a nossa vocação, é nisso que a gente renova o chamar de Deus na vida da gente. Pelo amor, até porque o amor é a vocação fundamental do ser humano, é o amor. Então é a partir do amor que todas as outras vocações precisam ser pensadas, né? Nós fomos criados para o amor. Olha, agradecer, Igor, a sua presença aqui, né? Essa entrevista, assim, foi algo que tenho certeza que revigorou no coração dos nossos jovens que aqui estão, mas também daqueles que estão em casa, né? Sim. Este amor a Deus. Queria só lhe desejar, né? Que Deus abençoe a sua vida, a sua vocação, neste tempo que você está aí mais perto do para sempre, sim, né? De abraçar exatamente a sua vocação e que Nossa Senhora venha conduzir. Também agradecer os nossos jovens que estão aqui, deixa o espaço mais bonito e mais alegre, né? E estamos sempre de portas abertas para lhe receber. Certo, eu agradeço o espaço, fico muito feliz pelo convite. Eu gosto, né, de estar perto da juventude, eu gosto de falar para os jovens, principalmente nesse ambiente aqui, né, do programa Fala Aí Juventude. É muito bom, né, você ter esse contato, porque nós somos o futuro da igreja e do mundo, da sociedade. E aproveito, além de agradecer, para fazer o convite, né, a vocês, a quem está nos assistindo, para a minha ordenação diaconal, que será no final deste mês, dia 31 de julho, na paróquia de Meruoca, às 18 horas. Sintam-se convidados a partilhar comigo desse momento de grande alegria na minha vida. Pois muito obrigada, e que Deus abençoe. Amém. A nós. E o nosso programa vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência e a sua participação em mais um Fala Aí Juventude. Até semana que vem. Que Deus lhe abençoe e que Nossa Senhora Porta do Céu possa abençoar toda a sua semana. E como dizia Santo Agostinho, a oração é uma chave que nos abre a porta do céu. TVB, conteúdo para toda a família, só aqui. Fala aí, Juventude! Oferecimento. Refrigerantes Volga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui.
Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma.